Do privilégio que eu tenho de poder compartilhar com os irmãos nesta noite deste culto de ação de graças pelo 15º aniversário da Igreja do Bairro do Limão. Nós estamos ali no nosso trabalho, na Unida, mas sempre estamos tendo notícias com os irmãos que chegam lá, em reuniões de presbitério. Nós sempre temos informações sobre a vida e a obra que está sendo realizada nesse lugar. E nós damos muitas graças a Deus. Que o Senhor continue fielmente abençoando os irmãos no trabalho, na realização dos seus propósitos, e que a igreja alcance vitórias sobre vitórias, bênçãos sobre bênçãos do Senhor. É um privilégio poder trazer o abraço da Igreja Unida para esta filha tão querida que é a Igreja do Limão. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 6. O 6º capítulo da Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 até o de número 20. Eu convido os irmãos para que em pé ouçam a leitura do texto sagrado. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Apenas esses versículos, 13 a 20, do 6º capítulo da Epístola aos Hebreus. Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que levou o autor a escrever estas palavras, agora esteja agindo em nossa mente e em nosso coração, para que nós compreendamos a palavra e que nós a recebamos como vindas de Deus para cada um de nós. Que Ele nos atenda. Amém. Podem assentar-se. Na parte final do versículo 18, nós lemos: nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Esperança, âncora da alma. É impossível viver sem que nós tenhamos um porvir à frente, sem que nós tenhamos um objetivo, um alvo para nós alcançarmos. Isso na vida pessoal, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Nós sempre temos alguma coisa para atingir. Como é triste uma pessoa dizer: eu não espero mais nada, eu não quero mais nada, não tenho nenhum objetivo com ninguém, nem com meus familiares, nem com a minha igreja. Mas a Bíblia nos fala que nós temos uma esperança que faz parte da vida, aquelas coisas que ainda não podem ser vistas,
mas a esperança que condiciona aquilo que nós temos na direção daquilo que nós estamos esperando. Dessa maneira, as coisas que nós esperamos estão sendo realizadas parcialmente em nosso coração. Nós temos uma esperança. A palavra esperança precisa ser de antemão bem definida. Popularmente, a palavra esperança significa um desejo intenso. Eu tenho uma esperança que não vai chover. Eu tenho esperança que vou conseguir tal emprego. Eu tenho uma esperança de que poderei mudar de cidade. É um desejo muito forte, mas que poderá acontecer ou poderá não acontecer. Quando a Bíblia fala de esperança, está falando de alguma coisa absolutamente certa que haverá de acontecer. Nós apenas aguardamos o momento da realização daquele fato. Então, esperança nas páginas sagradas tem esse sentido de aguardarmos um fato que haverá de acontecer. E esta esperança da alma é que anima o crente na sua jornada, é que leva a igreja a continuar no seu ministério. Então, nós devemos pensar na palavra esperança como o sentido de nos apoderarmos pela fé de alguma coisa que nos foi prometida pelo nosso Deus e que um dia haverá de acontecer. No trecho que nós lemos da carta aos Hebreus, o autor está destacando a imutabilidade das promessas de Deus. Isto é, aquilo que Deus promete, seguramente Ele vai cumprir. Não há a menor possibilidade de Deus mentir. É impossível que Deus minta. E aquilo que Ele diz, portanto, haverá de se realizar no tempo que Ele mesmo determina. E faz uma referência a Abraão, dizendo: Abraão esperou com paciência e obteve a promessa. Abraão ficou longos anos esperando o cumprimento da promessa de Deus de que ele haveria de ter um filho. Ele chega até a desanimar naquela expectativa, mas Deus cumpre a palavra. Abraão esperou e pôde observar, pôde contemplar a promessa de Deus realizando. Deus cumpre a sua palavra. Nós encontramos segurança nele e por isso nos sentimos encorajados a permanecer firmes nesta esperança que nos foi dada. Temos por âncora da alma. É uma comparação da fé a uma âncora. Todos conhecem bem o que significa uma âncora. Enquanto nós estamos nessa jornada cristã, neste mundo, nós não temos uma terra firme onde pisar, senão que nós somos como que lançados de um lado para o outro, como se estivesse em meio a um oceano atingido por uma tormenta. As provações nos atacam de um lado e de outro. As tentações nos angustiam tantas vezes. Nós ficamos abalados com os eventos que surgem diante de nós. Mas nós temos a âncora como símbolo da nossa fé. A âncora é lançada pelo marinheiro num lugar escuro e oculto lá no oceano. E ali sustenta um navio. É solo firme no fundo do mar. Aquela âncora dá segurança para os passageiros daquela embarcação. Assim, a nossa esperança, a nossa fé
como uma âncora, está lançada sobre Deus. Tal âncora não encontra nada em que se firmar neste mundo. Ela somente repousa no Deus que é soberano. Assim como o cabo no qual a âncora se encontra presa mantém o navio seguro, também a verdade de Deus, da palavra de Deus, que é a nossa corrente, nos mantém jungidos a Ele, mesmo que tenhamos tempestades, vendavais, lutas e provações. Nós estamos a salvos do perigo de qualquer naufrágio, porque a nossa âncora está firmada na palavra de Deus. Esta é a razão porque o autor diz que a âncora é uma esperança segura e firme. Ela, num determinado instante, pode até se quebrar, como se quebra o cabo, como o cabo se rompe, mas o poder de Deus, que é poder absoluto, sustenta aquela âncora onde estiver firmada, sustenta a nossa fé em qualquer que seja a circunstância. A esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Quando nós perguntamos qual a importância da igreja diante da sociedade, nós ouvimos constantemente pesquisas populares dizendo quais as instituições que o povo acredita. Lá no fundo, nos últimos itens, o povo fala igreja, registra a igreja. Observem isso. E quando registra a igreja, registra também num sentido bem genérico, como uma instituição de credibilidade. E por que a igreja não encontra da parte da sociedade um reconhecimento mais nobre das suas funções? Porque a igreja não é valorizada pelo povo. Se dependesse do povo ímpio, nos seus pecados, no seu distanciamento de Deus, a igreja não mais existiria. Através da história, quantos foram os falsos profetas que anunciaram a extinção da igreja? Mas a igreja firme, tendo como âncora da alma a palavra de Deus, esta esperança proposta, a igreja resiste e cumpre aquilo que Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja permanece firme. E a âncora é esta esperança que nós temos. É a esperança da salvação. Redimidos por Jesus Cristo, nós estamos libertos do jugo da lei, porque conhecemos agora o amor de Deus. Nasce esta esperança no coração de uma pessoa quando Jesus Cristo se revela a ele, a esta pessoa, e esta pessoa encontra em Jesus a sua salvação. Nós temos segurança e plena confiança diante de Deus o Pai, porque Cristo já morreu em nosso lugar. A nossa esperança da ressurreição dentre os mortos. O cristão não caminha para a morte, e sim para a vida eterna. Para o cristão, a morte não é o abismo do nada ou o aniquilamento, mas é um portão no horizonte que nos abre a visão da eternidade com Jesus. Nós temos a esperança de contemplar a glória de Deus, não mais na nuvem ou no espelho, obscuramente. Nós veremos a glória de Deus
que nos revestirá. Nós temos a esperança da justiça, da justificação, isto é, de um novo relacionamento com Deus. Não mais o receio, o temor de Deus, mas a confiança tal qual uma criança espera dos seus pais. A esperança da vida eterna, não a duração longa de uma vida. Além disto, muito mais profundamente, a qualidade de vida. Um dia nós haveremos de compartilhar a própria vida de Deus, o Deus eterno. Nós temos a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. Há uma consumação que já foi realizada, há um alvo que está proposto, e o alvo é Jesus Cristo voltar soberana e gloriosamente para nos apanhar como igreja e nos levar para o lar eterno. Nós temos a esperança dos céus, o cumprimento de todas as esperanças, os sonhos da alma de todo ser humano. O cristão já antegoza algo que está preparado e não está à mercê do acaso ou das mudanças do tempo. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos que haveremos de estar com Jesus Cristo. Nós sabemos que haveremos de ter o nosso corpo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Ele mesmo nos tem assegurado tudo isto. Então nós não estamos caminhando sem orientação, sem um guia. Nós não estamos caminhando de qualquer maneira. A esperança da alma é a nossa âncora. Nós estamos firmes em Jesus Cristo. A nossa âncora está fundamentada em Jesus Cristo. A esperança cristã, herança da esperança de Israel, não significa um fenômeno psicológico tão somente. Não se trata de uma pessoa que foi treinada para ter pensamentos positivos. Ou não é a exploração de uma pessoa que está passando por grandes dificuldades e então encontra alguém que diz: olha, sofra por mais um pouco, porque depois você vai para o céu. Você vai descansar. Então aquela pessoa que está sofrendo diz: ainda bem que eu tenho uma promessa de descanso da eternidade. Não se trata de uma estratégia psicológica para convencer pessoas. A esperança que nós temos vem da palavra de Deus. Não é ocasional, é essencial para a nossa vida. Não é o ser humano que cria esta esperança. Paulo fala a respeito do Deus da esperança, que é o nosso Deus. E é Ele quem nos concede esta expectativa de que um dia nós estaremos ao lado dele. Nós caminhamos nesta direção. A esperança do crente, a esperança da igreja, sabe que Deus vê todas as coisas e que Deus pode interferir e interfere para que os seus objetivos em nossa vida sejam cumpridos, para que os seus objetivos em relação à igreja sejam alcançados. Quem haverá de sustentar esta igreja para que ela permaneça fiel não são os seus membros, não são os seus dirigentes. Quem sustenta a igreja é o próprio Jesus Cristo. Sabendo nós como Deus tratou Israel desde o chamado de Abraão, nós podemos descansar na imutabilidade das promessas divinas. Nós já experimentamos as misericórdias de Deus.
Os nossos olhos já têm contemplado a maneira de Deus agir em nossa vida. Ele já tem mostrado isso e todos nós podemos dar um testemunho de como Deus tem respondido às nossas orações. A riqueza da glória de Deus é a herança que nos espera. E nossos olhos estão levantados nesta esperança. Escrevendo a Timóteo, na primeira carta, o apóstolo Paulo diz: nós temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador dos homens, e assim aguardamos o Senhor, assim nós falamos com o Senhor. Eu quero dar ênfase: a nossa esperança é fundamentada em Deus, em suas promessas, em seus juramentos, tal como a âncora da alma. Nós cremos no dia de amanhã. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus tem dito a nosso respeito, no caráter pessoal, humano. Mas nós cremos também que aquilo que está prometido para a igreja de Jesus Cristo haverá de se cumprir. A igreja, como noiva de Cristo, está sendo preparada por Ele, está sendo de uma maneira conveniente preparada para aquele dia glorioso das núpcias do Cordeiro, quando ela se apresentará diante do noivo lá no reino celestial. E nós somos esta igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E nós vivemos esperando o dia em que a igreja estará na presença de Jesus. O cristão, como nova criatura, vive agora conforme a sua esperança em Deus. A sua vida está ligada à palavra de Cristo com um coração triunfante. O cristão está no mundo, mas ele não está na dependência do mundo e nem limitado ao mundo. O cristão não naufraga no mundo por causa da sua confiança no Senhor. As ondas, os vendavais, querem nos afastar da âncora, mas ela está firmada, é na palavra do Senhor. A âncora, a esperança cristã, mantém o crente perseverante. Ele se esforça para agradar ao Senhor. O tempo dessa esperança, até a sua consumação, é o tempo da nossa vigilância. O tempo de espera da volta de Jesus. É um tempo de alegria e de regozijo, ainda que tantas vezes de temores e de preocupações. Mas a verdadeira esperança cristã, esta âncora da alma, não confunde, ela é firme, ela nos livra de inveja e de temor, ela repousa sobre a fidelidade daquele que fez a promessa. E quem fez a promessa é Deus. Cristo é a nossa esperança. Deus é o Deus da esperança. Quando nós realmente cremos nisto, quando nós descansamos, como a âncora descansa na rocha, a nossa vida será diferente. O testemunho nosso será diferente. Nós não seremos iguais àqueles que estão passando por provações e entram num desespero. Aqueles que ficam absolutamente perdidos no meio das suas lutas. Aqueles que perdem o seu próprio controle diante das adversidades. Aqueles que buscam interesses pessoais
em quaisquer circunstâncias dos seus negócios profissionais. Aqueles que não têm nenhum cuidado com a pureza, com a santidade dos seus atos, das suas palavras. Aqueles que estão firmes nesta esperança cristã, sabem que nesta vida são passageiros e que caminham para a vida eterna. Sabem que aqueles que esperam em Jesus Cristo, a si mesmos se purificam, porque haverão de estar puros como Ele é puro na eternidade. A ética da vida de um crente reflete o que esta esperança significa para o seu coração. Essa esperança produz em nós paciência. Nós ficamos irritados por motivos não muito grandes. A nossa paciência se esvai com frequência, mas quando nós nos lembramos de que nós estamos firmados na palavra de Deus, o nosso coração se fortalece, a nossa confiança nos ajuda a permanecer nesta carreira, a combater o bom combate e a suportar as tribulações que existem nesta vida. A esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nós cremos no que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que quando nós celebramos o aniversário da igreja, nós bendizemos a Deus pelo que aconteceu até aqui, na certeza de que daqui para frente, o mesmo Deus estará conosco. Quando nós individualmente nos aproximamos de Deus em nossa vida doméstica, de oração, de leitura da palavra, nós estamos reafirmando a nossa dependência de Deus, sabendo que como Ele até aqui tem conduzido a nossa vida, daqui para frente Ele continuará o mesmo. Esta é a nossa segurança. Esta é a nossa certeza. É por isso que nós bendizemos ao nosso Deus. E sabemos que a igreja, até o final, haverá de testemunhar o seu Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós vamos nos colocar em pé.